E Pedro, Marcel tem companhia. Então, hoje é o nosso último dia de atividade desse ciclo, né? E a gente vai olhar um tema que ele tradicionalmente é o primeiro, que é o tema da motivação. Ele é por onde tudo começa, né? No budismo se dá muita ênfase, muita ênfase à motivação que a gente emprega ao que a gente vai fazer. Se desenvolveu uma apreciação, um cuidado, um detalhamento, uma profundidade muito impressionante, a ponto de alguns mestres dizerem que mais importante do que a técnica que a gente está utilizando, seja na meditação ou qualquer área, o mais importante é a intenção que a gente coloca. Como se a intenção ela tivesse um poder que a gente não deveria ah, fazer vista grossa. Porque a motivação é como se, qual é a direção que eu posiciono a vela do meu barco, né? E o resto o vento empurra. Mas eu preciso saber para que direção eu posiciono ela, né? E tem uma história muito curiosa que se conta do Chagdo Rinpoche, que é... obrigado, obrigado. Que se conta que tinha uma época que o Rinpoche estava nos Estados Unidos que, não, independente do tema que era divulgado, o retiro com ele, metade do retiro ele falava de motivação e a outra metade ele falava o que tinha sido divulgado. Era o que tinha sido divulgado. Não importava o tema. Era sempre falava metade. Ele começava metade do retiro ele falava sobre isso e outra metade era o que enfim tinham pedido para ele, né? E diz que uma vez tinha um aluno que estava dirigindo para ele assim, né, levando ele até o local do retiro. E disse: "Poxa, o senhor tem falado bastante sobre esse tema, né? A gente já entendeu. Será que dessa vez o senhor podia talvez entrar, né, no tema que a gente pediu mesmo, né?" Aí disse que para variar ele não falou nada. Aí disse que na hora que ele começou, enfim, o retiro, ele disse: "Olha, então algumas pessoas vieram falar para mim que, embora eu tenha falado sobre tenha constantemente trazido o tema da motivação, elas acham que já entenderam, mas eu considero isso um sinal que elas não entenderam nada. Então esse retiro vai ser especialmente dedicado ao tema da motivação." Já passou o fim de semana o tempo todo falando de motivação. Interessante. E tem um e a gente acha isso na Bodhisattva, alguns sites, né, que foi um dos últimos ensinamentos dele, né, que perguntaram para ele como que ele gostaria de ser lembrado. E ele fala que ele gostaria de ser lembrado como o lama da motivação, que lembra as pessoas da motivação, né? Ele botava muita ênfase nisso, muita ênfase, né? Quando a gente vai encontrar o budismo, a gente vai começar com diferentes interesses filosóficos, meditação, psicologia, emoções, assim por diante. Mas quando a gente gerar uma vontade de querer estabelecer uma prática, uma, uma rotina, um treinamento, alguma coisa nesse sentido, é bem provável que o primeiro ponto que a gente vai se deparar é o ponto da motivação. No caso do SEB, dentro dos roteiros de meditação, o que a gente vai chamar de 21 itens, ele é o primeiro, a motivação. É o primeiro roteiro que a gente deveria se familiarizar. Isso não é uma invenção do Lama Santen, né? Isso é uma invenção do Buda. Porque o primeiro dos 8 passos do Nobre Caminho Óctuplo, que é quando o Buda apresenta o caminho, o primeiro ponto do Nobre Caminho é motivação. Então, se diz que se a gente estabelece a motivação, todos os outros itens, eles acabam acontecendo para nós. Um pouco como que por decorrência. Então, se a gente estabelece a motivação, as ações não virtuosas se acomodam, né? Não tem muito espaço. As ações favoráveis, elas melhoram, a mente se torna mais calma e aí a visão pode se aprofundar. Então, é como se fosse um efeito
cascata, assim, né? Um vai favorecendo o outro. Mas se a motivação ela não está bem afiada, aí todos os outros itens que a gente for tentar se dedicar, eles sempre vão parecer estranhos, né? E eu lembro um retiro que eu mesmo fiz anos atrás com Lama, era um retiro de 3 meses, e no final do primeiro mês, era um retiro de silêncio, um retiro de prática, né? E no final do primeiro mês eu fui conversar com o Lama. Ele disse, olha, não está funcionando. Eu levanto de madrugada, vou dormir de noite e tô botando os roteiros em prática aqui, mas não sei. Aí ele olhou para mim e disse, e a motivação? Tu tá olhando? Eu disse, não. Então volta. Nossa, aí foi da água pro vinho, porque aí deixei todo o resto de lado, peguei motivação, comecei a olhar um por um dos pontos, né? E aquilo dá impressionante, é como se a gente desarmasse completamente das nossas neuroses de resolver uma coisa para cá e para lá, né? A motivação é como se ela não só amplia a visão, mas ela estabelece um cenário onde a gente vai poder se movimentar. E esse cenário é o cenário que a gente precisa, essa paisagem, né, essa mandala, vamos dizer assim, é o local que a gente precisa se posicionar. Então, motivação é uma espécie de posicionamento da visão. Como é que a gente posiciona a visão numa certa direção? E isso é muito libertador. A gente estava conversando agora, né, que o Felipe tem uma prova amanhã, né? E meio vida ou morte, assim, né? E eu estava dizendo, lembrando com ele, né, que eu tinha um colega na graduação que ele já conhecia o budismo antes de entrar na faculdade. E aí ele conta que quando ele foi fazer o vestibular, ele disse que pegou a prova, sentou, aí disse que ele pensou, bom, se for para o benefício dos seres, que eu passe. Mas se não for, tudo bem. Eu achei muito interessante essa saída, né? Ele estudou, claro, né? Então é interessante, porque o que acontece? É como se, quando a gente diz isso, a gente se coloca dentro de um panorama que ele é muito mais amplo do que ganhar ou perder, do que conseguir ou não conseguir, de dar certo ou de dar errado, né? Mas a gente se posiciona num universo que é muito maior, é muito mais interessante de viver, né? E aí, se a gente estabelece isso como, vamos dizer, o norte que a gente quer andar, então a gente ganha uma outra perspectiva das coisas, porque aquilo é menos sobre nós e mais sobre a direção que a gente quer andar. Então, eventualmente, aquela porta que se fecha, ela não é necessariamente ruim, porque a gente quer andar naquele norte, então a gente tenta uma outra coisa aqui, tenta uma outra coisa ali, então a gente tem um norte que é onde a gente quer andar. Isso é mais interessante do que necessariamente a coisa específica que a gente está muito preocupado. Porque se a gente está muito preocupado com uma coisa muito específica, mas a visão ela está muito autocentrada, aquilo é uma questão de vida ou morte para nós, literalmente. Mas não é. Fosse uma bússola interna, né? É, é, é. Uma paranoia, né? Eu tinha um primo que fez exatamente isso. E toda vez no vestibular eu ficava nervoso, muito nervoso. E era um cara muito bom, estudava tudo e tal. E eu conversei com ele uma vez, eu não falei tão longo assim, né? Tipo assim, eu falei assim, olha, queria ser o contrário, tipo assim, se tu passar, é como se a universidade ou a comunidade estivesse precisando, o que tu pode contribuir para aquela comunidade, daquela área. É, Isso mudou a percepção dele que relaxou. te relaxa. Passou, É, não é que passar, mas passou. é. É sobre isso. Porque virou a chave da. É. E às vezes não passar ou não entrar alguma coisa é até um livramento. Porque a gente tem um norte que a gente quer andar e aí a gente se posiciona nesse norte. E aí as coisas ganham um outro sabor, né? Isso é sobre a motivação. Isso é super importante porque, por exemplo, quando a gente for começar a querer aprofundar a meditação, a motivação vai fazer toda a diferença. Porque se a gente começa a contemplar a motivação, aí a própria ansiedade de querer
resolver a própria mente, resolver a ansiedade, resolver a expectativa, ela desaparece. Porque isso vai ampliando a expectativa, a ansiedade, a aceleração, à medida que a visão vai ficando estreita. Mas aí se a visão vai se abrindo, é como se tudo isso fosse caindo uma coisa depois da outra. A própria meditação em silêncio, shamatha, assim por diante, ela fica menos complicada, porque a gente não está querendo algo para nós. E sempre que a gente quer uma coisa para nós, assim, desse jeito, a gente fica tenso. E mesmo a meditação, ou a calma meditativa, ou o foco, a estabilidade, qualquer coisa fica assim, eu posso perder, eu tenho que ficar forte. Se a gente posiciona assim, a gente desarma nessa visão estreita e fica numa visão mais ampla. Então, a motivação. Onde é que eu quero ir, né? Onde é que nós estamos indo? O que eu quero fazer? Né? Onde é que eu quero chegar? Então, motivação é sobre isso. Motivação, vocês vão ouvir a motivação da compaixão, né? Então, a motivação da compaixão ela é a que é considerada melhor. E a gente usa diferentes imagens para isso, e a mais comum é a do nascimento no lótus. Para os tibetanos é um pouco estranho, porque não tinha lótus no Tibete. Essa é uma imagem importada da Índia, né? Vocês imaginem um lugar a 4.000 metros de altitude, não tinha muito lugar para crescer lótus lá, né? Parece um cenário meio Marte, assim, né? Guerra nas Estrelas, assim, lá, né? Então, essa imagem ela é mais comum na Índia, né? Que é de onde o budismo chega, né? No Tibete, né? Mas se vocês olharem, a imagem de Manjushri é a que melhor dá para ver, né? Aqui está um pouco cortado, né? Pela foto, né? Mas ali dá para ver melhor. E essa imagem é que dá para ver que tem um laguinho embaixo ali, né? Então tem um laguinho embaixo. Então a imagem do nascimento do Lótus. Se vocês olharem todos os Budas, eles são representados como nascendo de um Lótus. O Lótus ele representa o improvável, porque um terreno lamacento, que tu não dá nada, brota uma coisa improvável, uma flor improvável num contexto, numa terra ou num cenário que aparentemente é desfavorável, né? E brota uma coisa completamente maravilhosa de um lugar que tu pensava que era impossível aparecer qualquer outra coisa, né? O Lotus ele representa esse milagre, né? Que no meio das adversidades do samsara, a compaixão é possível. É como um lótus. A gente nasce sobre um lótus. Então tem um roteiro para isso. Os roteiros são muito bons. Num cenário ideal, a gente não precisaria de roteiro. Então, na época do Buda, não tinha muito roteiro. Porque é como se o Buda dissesse assim: vai para lá. E as pessoas iam e chegavam. Mas é como se para nós isso fosse muito vago. Para lá onde? Aí a gente diz, não, é assim, tu sai pela porta, aí tu dobra a esquerda, aí tu chega no elevador, aí tu aperta o botão do térreo, aí tu entra no elevador, aí tu desce o elevador, aí tu sai pela porta, tem a porta giratória, aí tu sai daí, tu desce a escada, aí tu chega na calçada, aí tu dobra a direita, aí na esquina tu dobra a direita de novo, aí tu segue reto 2 quadras. Então, o budismo, ele é um detalhamento para baixo. Ou seja, tu tem a visão lúcida e tu vai detalhando como é que tu chega lá. Porque isso é os tempos da generescência. Se não desenhar para nós, a gente não acha. Então, a nossa situação é que tem que desenhar para nós. Então, os roteiros, eles são esses meios hábeis que vão desenhando para nós como fazer. Porque a gente está tão atrapalhado nas coisas, tão acelerado, que se não tiver, assim, neon piscando para nós, a gente não... E com som ainda, né? Vire aqui. Ah, vire aqui. Direita. Aí tem uma seta direita. A gente conta 1, 2. Ah, tá, é aqui. Então, nós estamos um pouco assim, né? É o Waze, é bem grande aquele carrinho ali, né? Bem grande. Você também precisava muito lado esquerda, né? Coisa mais lógica. É, é. Mas eu acho que pode ser. Não tinha pensado nisso. Então, tem os roteiros. Então, é assim, a gente fala de compaixão. Como é que a gente chega lá? A gente vai perceber que compaixão
todo mundo tem compaixão, um tanto. Os ensinamentos se diz que é impossível, por exemplo, a gente obter um corpo humano se a gente não tiver o mínimo de compaixão. Então, se a gente olha alguém na rua e é um ser humano, um nível de compaixão a pessoa tem. No budismo se olha assim, né? Todos os seres têm um potencial, eles têm a capacidade de manifestar o mínimo de compaixão. Ainda que alguns pareça meio difícil, assim, né? Deve estar lá no fundo, mas tem. Lá no fundo a gente acha. Alguém a pessoa consegue olhar com compaixão, né? Então, essa é a qualidade da virtude de nascer com o corpo humano. Tem uma conexão com a compaixão, de alguma forma sempre tem. Só que é como se isso tivesse muito difuso para nós. Então, a gente está assistindo o noticiário, a gente está vendo certas imagens, notícias, a gente fica comovido. Só que logo tem um intervalo. Aí agora tem a Black Friday, aí tem a promoção, aí tem os gols do Campeonato Brasileiro, e aí tem alguma outra notícia escandalosa do clima, que está ficando cada vez mais quente, não chove, e aí termina. A gente olha o WhatsApp, e aquela compaixão que foi um surto no meio daquela coisa, você foi, né? Então a gente tem isso, mas é como se na visão budista fosse uma ingenuidade a gente imaginar que isso vai se desenvolver por conta própria sem que a gente faça nada. A gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que cultivar. Então começam a surgir os roteiros, começam a surgir as práticas em que a gente cultiva o que a gente já tem. Só que está um pouco perdido lá no meio. Então a gente vai ter que fazer um trabalho tipo Mary Kondo. A gente vai ter que pegar aquilo e ter uma clareza do que a gente tem dentro. Está um pouco confuso, né? Está confuso porque está uma bagunça, né? Isso é a importância de shamatha, né? O shamatha é assim, a gente tira tudo aquilo que a gente nem sabia que tinha, empilha, né? É muito legal o trabalho dela. Ela empilha, pensa, meu Deus, eu tinha tudo isso. Aí tu vai empilhando aquilo, né? Aí a gente vai tendo uma clareza do que tem, do que não tem. Tem uma calma ali que tu vai gerando, né? E tu vai olhando a distância um pouco. Pensa, mas eu nem sabia, porque estava tudo uma maçaroca embolada num canto, assim, empilhada, né? Enfiado em alguma mala, alguma coisa debaixo da cama, algum baú escondido, uma gaveta, e tu vai tirando tudo para fora e tu vai vendo. A gente tem muito peso morto. Então, shamatha vai dando uma arrumada na coisa, que é uma dimensão de estabilidade que a gente vai cultivando. Então, para a compaixão acontecer, ela tem que ter estabilidade junto. Tem que ter estabilidade de shamatha. Isso é interessante. E ela precisa de depois, para a gente não perder a compaixão, a gente precisa das práticas de sabedoria. Senão a gente sempre vai perder a compaixão. A compaixão não anda sozinha, ela tem um de cada lado. Shamatha e Vipassana, andando juntas. Isso é um resumo que eu acho bonito, assim, né? Eles usam essa imagem um roteiro equilibrado de prática. Ele tem uma prática, ele tem como se fosse uma dieta balanceada que tem 3 ingredientes. Nunca é um só. A gente nunca tem uma dieta equilibrada comendo só uma única coisa. Então precisa de um conjunto. Esse conjunto tem 3 itens, pelo menos, no budismo, né? Que é uma prática de coração, de compaixão, metabhavana, alguma coisa do coração realmente. Uma prática de estabilidade, shamatha, e uma prática de visão, de sabedoria. Tem que ter as 3. Uma prática, assim, uma dieta ideal tem as 3. Se a gente tem essas 3, a gente pode entrar em retiro e ficar o tempo que a gente quiser, porque tudo que a gente ouvir vai complementar uma dessas áreas. Mas a gente precisaria ter uma clareza de como praticar em cada uma dessas áreas, como é que a gente se nutre de cada um desses alimentos. Então aqui a gente vai olhar um roteiro de como que a gente faz com a motivação, como é que a gente cultiva. Então, de todos os 21 itens, a gente vai ver o primeiro, com mais detalhe. Esse primeiro item, esse primeiro ponto, né, que é da motivação, ele tem 13 itens. O budismo nada é muito simples, né? A gente queria que fosse, né? 13. 13. A gente não vai esquecer. 13. 13 itens da motivação. Então isso é interessante, porque a gente tem um roteiro para começar.
Tem um roteiro para começar. O primeiro ponto que a gente vai olhar, anterior à própria motivação, é uma contemplação da situação sutil como um todo, que é o que a gente vai chamar da linhagem. A gente começa se comovendo, vamos dizer assim, que é contemplando a linhagem. Por exemplo, se a gente está aqui hoje e esse altar está aqui, é porque essa turma aqui parou a vida para mergulhar nisso, tornar isso vivo e passar isso adiante. Isso não foi pouca coisa. E eles vêm de um contexto bem difícil, né? Todos eles, né? Porque, especialmente os tibetanos, né? Eles vêm de uma situação muito complicada, em que eles praticaram, metabolizaram aquilo e saíram com uma mão na frente e outra atrás, fugindo de bala perdida e chegando para nós para trazer isso, né? Se conta que Dudjom Rinpoche, quando teve a invasão chinesa, ele coincidentemente estava fora do Tibete. Ele estava no Sikkim. E aí ele soube da invasão chinesa. E aí ele volta para buscar os textos. Aí tá todo mundo fugindo e ele na direção contrária. E ele salvou o único conjunto de textos da linhagem Nyingma. Ele saiu vivo, né? Se não fosse ele, não sei bem o que teria acontecido, né? Dudjom Rinpoche, encarnação de Dudjom Limpa. Ele foi buscar aquilo. Vocês vejam. Ele foi buscar e voltou. Aí se conta que ele chega na Índia e ele tem tanta proeminência, ele é um mestre tão realizado, que os chineses mandam prender. Dão um jeito de convencer os indianos a prenderem ele. Onde ele é preso. Ele não tem muito o que fazer, né? Vai preso. E, e aí ele fica pouco tempo preso, ele fica 3 dias preso, porque logo o Dalai Lama fica sabendo que ele foi preso, o Dalai Lama liga para o Nehru, que era o primeiro-ministro da época, né? E diz: o que vocês estão fazendo? Enlouqueceram? Soltem ele. E os alunos dele ficam sabendo que ele é preso, ele é colocado num trem para ser levado para uma prisão num lugar bem remoto, assim, né? Tipo uma coisa soviética daquelas, né? E os alunos, então, o que que eles fazem? Quando ele é colocado dentro do trem, os alunos começam a se deitar na frente do trilho do trem. Um por um, né? Eles se deitam assim, né? Eu fico pensando aqui como é que seria no Brasil se acontecesse uma coisa dessas, né? Queria ver quem é que ia deitar ali, a Lama Santa, hein? Os tibetanos deitar. Vê que coisa incrível, né? Impressão. Sem expectativa. Um pouco bem suficiente. Não sei se ia dar tempo de fazer a lista, né? Acho que não. Mas imagina o que o pessoal não passou para deixar o budismo vivo, né? Nossa, aquilo foi muito milagroso, né? Muito impressionante, muito impressionante. As histórias, né? O Chagdo Rinpoche conta que eles chegam lá e os tibetanos vão morrendo, assim. Eu imagino que foi um pouco como os indígenas aqui na época dos portugueses, né? Eles não estavam acostumados com o clima, com a temperatura, com tudo. Eles não tinham imunidade para aquilo, eles morriam assim, que diz que o incinerador lá não desligava nunca, né? A fumaça lá da cremação dos tibetanos era incessante, assim, né? Morreu mais de 1 milhão de tibetanos. Muita gente. E, e no meio daquilo, o pessoal meditando e tentando encontrar um jeito de vazar, de manter aquilo vivo, de transmitir os textos, traduzir os textos, né? E a gente imagina que isso vem vindo desde a época do Buda. É muito improvável que dê certo, que se mantenha, né? Então, isso é a linhagem. Então, a gente começa olhando tudo que vem antes. Isso é muito importante. A gente não está começando nada.
está olhando uma coisa que está viva de um jeito muito mágico, na verdade, né? A linhagem nos remete à contemplação da linhagem, ela acontece assim. Ainda assim, isso é uma descrição grosseira da linhagem. O próprio Dudjom Rinpoche, ele comenta em alguns textos, né, que ele vai falar do Dharma, muito bonito aquilo. Ele fala do Dharma vivo de forma temporal. Ele começa falando numa dimensão quase secreta do Dharma. E lá na ponta tem os seres humanos. Ele coloca aquilo de um jeito que é como se a gente ele retirasse totalmente, ao mesmo tempo, a sensação de autoimportância que a gente pode ter por imaginar que o nosso esforço é o que mantém alguma coisa em pé. Ele diz que aquilo tem um movimento próprio, né? Das Dakinis, dos Budas, aquilo tem uma bênção, que é uma bênção que ela não é algo, uma propriedade humana, um esforço de uma identidade, né? É uma coisa que está viva, é intenção iluminada. E aquela intenção iluminada, ela está viva. A gente pode se conectar, a gente pode não se conectar, mas ela está presente. Ela veio se mantendo acesa, ela veio despertando e mantendo vivo geração após geração que foi mergulhando nisso, tornando isso vivo e passando adiante, né? E essa intenção iluminada ela é temporal, porque cada uma das pessoas que foi se conectando com isso, elas mesmas foram morrendo dentro da sua temporalidade, mas essa intenção iluminada ela vai ficando viva. Na própria prece de longa vida que o Chagdor Rinpoche compôs originalmente para o Lama Santen, mas que acabou depois sendo utilizada para todos os lamas ordenados para ele começa dizendo exatamente isso, né? Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada. Então ele reconheceu que o lama tinha recebido as bênçãos da intenção iluminada, era a herança dele, né? Então a nossa herança, num certo sentido, é tentar usar a vida que a gente tem, a energia que a gente tem, para de alguma forma ela andar por dentro disso, né? Porque todo o resto que a gente sentir que for fazer, com o tempo a gente vai achando que é um pouco sem sentido, a gente vai perdendo um pouco de tempo. E que aquilo são coisas estreitas que a gente vai operando a mente. Se a gente puder conectar a nossa energia vital e sutil com essa dimensão, aquilo ganha um outro sabor. Então, isso é a contemplação da linhagem, isso é a descrição de Guru Yoga também. Então, a gente começa contemplando isso, né? Se a gente tem um altar, a gente olha para as imagens, a gente olha para as tigelas, a gente olha para as deidades das sadhanas e assim por diante, e tem uma coisa muito profunda nessas imagens que transcende o aspecto gráfico, simplesmente simbólico, mas é que é dessa energia sutil, né? Dessa linhagem. É muito raro a gente encontrar um altar, por exemplo, como esse, assim, né? Isso é muito raro de ser visto, porque não que tenha uma coisa exótica necessariamente, mas a energia sutil que monta os altares, ela remonta ao tempo do Buda. Na época do Buda eles já montavam um altar, já faziam oferendas, né? E essa energia sutil, ela vai seguindo viva, ela vai sendo mantida viva. As pessoas vão morrendo, a energia vai ficando. A gente não encontra isso. As famílias às vezes tentam emular uma coisa dessas assim de linhagem, né, de tradição, e aquilo geralmente dá ruim, né? Porque tu tem uma geração, tu tem a segunda, a terceira já não quer, eles já não estão de saco cheio daquilo, eles querem fazer outra coisa. E a família pressiona para fazer, eu não quero, eu quero fazer outra coisa. E aí tu vai te sentindo esmagado ali, né? Ou tu vai criando uma instituição que tu não consegue escapar. E o budismo, no fundo, ele é completamente anarquista. Ele não tem uma centralidade, ele é completamente impessoal, assim, e ele vai funcionando por auto-organização. Uma entidade anarquista de raiz, assim, né? Então, tu tá mantendo aquilo vivo não por uma estrutura, tu tá mantendo aquilo vivo porque aquilo tá vivo do jeito que tu não sabe nem explicar, que é a linhagem. Isso conduz a gente a olhar o segundo item desse roteiro, né, de 13, que é a vida humana preciosa, que é super difícil também, porque numericamente os seres humanos eles são minoria no planeta. Se a gente for ver esses documentários assim que vão falar
do número de galinhas ou do cabeça de gado que tem para seres humanos, a gente é muito menos, né? Para não falar do reino dos insetos, né? Que aí realmente não tem nem chance, né? Por contar dos peixes, então, né? Os seres humanos, eles são, dentro do reino grande, reino animal, né? É a minoria. Então, que dão mais, e são os que mais incomodam, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que eles fizeram um experimento de colocar sons para os seres da natureza, né? Então eles tinham uma gravação que eles botavam o som do rugido do leão. Então tinha uma caixa de som assim, escondida. De repente alguém dava o play e dava o rugido do leão. E aí observava a reação dos bichos, né? Aí eles fugiam, cada um da sua maneira, né? Aí eles gravaram vozes dos seres humanos e botaram ali. Os bichos ouviam aquilo, vazavam rápido, né? Não sei nem quantas vezes mais rápido do que do próprio rugido do leão, né? O trauma que eles têm da gente, né? Eles sabem que nós somos seres perigosos, né? Não tem chance, né? Mas aí tu tem uma vida humana que ela pode ser preciosa. A vida humana em si, ela não necessariamente em si é uma coisa preciosa nesse sentido, mas ela pode se tornar à medida que a gente dá um sentido para ela de utilizar a partir de uma visão mais profunda. Então ela se torna preciosa se a gente tem uma disponibilidade de conduzir ela a partir de uma visão mais ampla. Então a vida humana se torna preciosa nesse momento. E ela se torna preciosa também. No sentido tradicional, existe uma espécie de contemplação das liberdades e vantagens que a gente pode vir a ter ao contemplar a nossa situação. Ou seja, a gente, por estar aqui, tem muitas vantagens, né? Nós estamos aqui, a gente comeu hoje já, né? Imagina, né? Todo mundo aqui já tomou um café, um açaí, ou almoçou, comeu alguma coisa, né? A gente está aqui, a gente consegue estar aqui, né? Isso é muito raro. No mundo de hoje, né? A gente está aqui um pouco despreocupado, assim, com relação a uma série de coisas, é muito improvável, né? A gente não está aqui lutando por uma coisa, não está também achando que está fugindo de grandes coisas. A gente consegue estar numa situação muito favorável, muito rara, em que a gente está com as condições internas, assim, não só de corpo, né? O corpo está mais ou menos funcionando, nunca está 100%, mas está mais ou menos funcionando. E os sentidos físicos também estão mais ou menos funcionando. A gente consegue parar, consegue ouvir. A gente vai perceber que tem momentos da vida que a gente não consegue ter essa liberdade. A gente está muito doente, a gente não consegue, a gente tem outras prioridades, quer se recuperar logo. A gente está com muita dor, a gente tem um foco da mente que a gente não consegue desviar, né? A gente está numa grande aflição, a gente não consegue parar e contemplar muita coisa, né? A gente está com muita dor de cabeça e por aí vai. Então a gente está numa condição que a gente não está assim assolado por nada muito grande, é muito raro. Então, a gente dá uma olhada assim, coletivamente, isso é um pouco milagroso. Então, a gente começa agradecendo isso, a gente começa reconhecendo, venerando isso, e que a gente possa fazer bom uso dessa condição favorável. O vento está soprando a favor da gente. Porque a gente nunca sabe quanto tempo que ele vai soprar a favor. Aí essa é a contemplação seguinte, que assim, a gente está numa condição favorável que de repente o vento sopra e ela você vai. E a gente vê isso, e está ficando cada vez mais nítido assim. Socialmente, cada semana que passa está ficando mais nítido que a coisa está difícil, né? Por questões várias, né? Está ficando mais difícil. Então a vida ela vai ficar progressivamente mais difícil coletivamente, né? Porque comida vai ficar mais cara, vai ficar mais difícil plantar, vai ficar mais difícil água, vai ficar mais difícil viver de um modo geral, vai ficar mais difícil, né? E não só as condições externas vão ficar mais difíceis, mas as condições internas vão ficar mais desafiadoras também. Porque muitas aflições vão começar a se manifestar a partir do reconhecimento dos desequilíbrios externos, mas que também são internos. Então, quando os elementos eles estão muito desequilibrados, diferentes tipos de perturbações começam a acontecer. E também internamente, né? No nível psíquico também, psicológico, né?
Então, esse desequilíbrio a gente vai começar a ver de forma mais nítida também. Então, isso já é impermanência acontecendo. Então, ainda que a gente tenha condições muito favoráveis, elas passam, elas podem passar repentinamente, né? E a gente tem, o que foi a pandemia, né? A gente, de repente, ninguém tinha visto um negócio daquela magnitude, né? Nossa geração, assim, desse tamanho. A gente ouve falar que teve a gripe espanhola, por exemplo, né? Mas isso foi em 1918, né? Que foi uma lavada, né? Matou 50 milhões de pessoas. Isso na época eu acho que era quase 10% da população mundial, né? Foi muita gente. Só que foi rápido, né? Foi meses assim, né? A gente teve muitas outras grandes epidemias, né? Mas a gente congregou muita coisa agora em pouco tempo, né? Então foi em permanência, chegou e a gente não sabe se daqui a pouco não tem uma outra coisa nos aguardando, por aí vai, né? Então isso é coletivamente, mas pessoalmente a gente tem as nossas micro impermanências também que vão nos pegando, né? Então, assim, as coisas mudam, né? As coisas mudam, elas escapam por entre os nossos dedos, né? Então, a contemplação da impermanência, ela deveria nos deixar, assim, ligados, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Isso no budismo tem a imagem dentro da imagem do altar, né, que eu estava comentando. Todo dia, de manhã, vamos supor, ou algum momento que a gente for fazer a nossa prática, a gente monta o altar. Do tipo assim, bom, eu acordei, estou aqui. Aí a gente monta o altar. Antes de dormir, quando acaba o fim do dia, né, a gente desmonta o altar. Por quê? Porque a gente não sabe se no dia seguinte a gente vai estar lá. A gente desmonta, a gente agradece, hoje foi. Aí outro dia a gente dorme, a gente vai dormir, e aí? Acordou, a gente monta de novo. Então ele é um lembrete da impermanência, né? A gente não monta o altar e deixa. Tu monta e desmonta todo dia. Porque ele é um lembrete desse movimento, né? Ele é um lembrete desse movimento. Aí a gente contempla a impermanência, a gente contempla o karma. Karma é um assunto super complexo, né? Porque a gente vai perceber que a gente tem karma, a gente tem o karma primário e tem as condições secundárias. Então, o karma, ele por si, ele não se manifesta por conta própria necessariamente, mas porque alguma coisa passou perto de nós, aquele karma que a gente nem lembrava que tinha, puf, ele acorda, né? A gente está super bem, até que de repente a gente está passeando na internet em algum lugar, a gente vê uma foto, a gente vê uma notícia e aquilo tudo vem à tona de repente, né? A gente tem uma condição secundária e aquele karma primário que estava lá só esperando, puf, vem, né? Então a gente está cheio de karmas primários que a gente nem sabe que tem. A gente tem karmas primários que às vezes vão se manifestar tarde na vida, mas eles estão lá. A gente não, então é como se cada um de nós tivesse uma mochila mais ou menos grande e a gente não consegue imaginar o que tem dentro. Então a gente vai dando um pouco por sorte, na verdade, né? A gente está aqui, a gente teve um pouco de mais sorte do que juízo, como se diz, né? Porque a quantidade de karma que a gente tem, a gente está aqui, sim, a gente tem sido bem habilidoso, né, em driblar um pouco o karma. Mas ele está lá. Então, de vez em quando, a gente vai se dando conta que ele aparece. Então, karma são as frustrações, são as raivas, são as tristezas, são as angústias, né? São as ansiedades, né? São os apegos, são as fixações, as nossas carências, né? Então, aí o karma vai aparecendo. E a gente tem karma por conseguir as coisas, a gente tem karma por não conseguir as coisas. E por aí vai. Então a gente é um balde assim de karma, né? Então as nossas identidades elas vão passando, vão passeando por dentro disso. Então o karma, quando ele se manifesta, ele vai produzir sofrimento. E são os 4 pensamentos que transformam a mente: vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento. Aí, o karma, quando se manifesta, ele produz sofrimento. O sofrimento não necessariamente um sofrimento assim de sentar a chorar, mas ele vai produzir um desconforto, ele vai produzir um desassossego, ele vai produzir um nível de aflição em nós.
Então, por exemplo, a gente tem níveis de refúgio kármicos muito escondidos, assim, né? É um pouco, às vezes, o que a gente imagina que pode nos fazer levar até uma arma, por exemplo. Diz, não, isso aqui eu nunca usaria. Só em último caso. O último caso é assim, o nosso refúgio final no reino dos infernos. A gente pode começar com uma diplomacia, reino dos deuses, né? Eventualmente o reino dos humanos, a gente quer botar ordem na coisa, mas se nada der certo, a gente o reino dos infernos, a gente sabe que a gente vai lá e vai dar um jeito, né? Vamos aniquilar isso daí. A gente tem uns refúgios muito, assim, primitivos quase, né? Que dependendo da situação, aquilo vem, né? A gente tem karma para isso. O famoso dia de fúria, né? A gente tem karma para um dia de fúria. Não precisa muito, né? A gente acorda de manhã, deixa o celular cair, puf, tela se foi. Pá, já comecei bem, né? A gente levanta, vai lavar o rosto, bate a cabeça em alguma coisa, já dá um galo na cabeça, né? E por aí vai. Aí a gente sai atrasado, não acha a chave, não consegue pedir Uber, e aí o elevador não funciona. Já estamos assim, né? Armado até os dentes. Primeiro que passar perto de nós, que se cuide, né? É, eu lembro uma vez, foram os dois pneus do carro. E aí começou a chover. E aí o celular não pegava, né? E por aí vai, né? E tu vai, pensa, bom, eu vou morrer, né? Não tem outra explicação. Por aí vai. Eu vou ser assaltado daqui a pouco, né? Aí tu começa a imaginar, bom, o que que falta acontecer? É muito interessante. Nós estamos lá ouvindo Lama dirigindo. De repente, onde é que eu tava mesmo, assim, né? A gente é abduzido para algum outro planeta, assim, né? Que a gente não se reconhece, né? Não sou eu. É muito engraçado. Está cheio de karma, gente. Pá, a gente tem muito karma, né? Eu já entendi. Eu já entendi. Olha, é muito comovente nessa situação. Então, ah, oi? Nossa. O karma produz sofrimento, é meio óbvio, né? E o primeiro prejudicado é a gente mesmo, né? Porque a gente fica. E a gente, quando a gente fica assim, a gente contamina todo mundo por perto, né? Porque aquilo é tipo gripe, né? Chega gripado, mau humor, daqui a pouco dá um coice aqui, uma rosnada ali, e o pessoal também já começa a ficar assim com a gente, né? O setor inteiro pegou o vírus daquele, né? Então ele produz sofrimento, né? Então o karma ele se espalha, né? Impressionante, assim, tipo vírus, né? Ele no ar, né? Então o karma produz sofrimento. Aí depois a gente pensa, nossa, mas como é que eu caí nisso, né? Que loucura. Então, quando a gente contempla os 4 pensamentos transforma-mente, eles deveriam nos conduzir para o refúgio. No refúgio, a gente dá uma olhada e pensa, essa é a situação, o que que eu faço agora, né? Para onde é que eu vou? Eu tomo refúgio. No Buda, no Dharma, na Sangha, a gente toma refúgio na lucidez, o que a gente imagina que é a lucidez. Mas o refúgio, ele vem dessa sequência, ele vem dessa contemplação, ele não vem gratuito, assim, eu quero tomar refúgio. É como se essa contemplação da gravidade da situação fosse muito importante. Porque é como se a gente tratasse, no mínimo, com respeito as coisas, né? As relações, as condições favoráveis, a gente trata com muito respeito, porque tem um conjunto de seres que trabalhou para que aquela condição favorável se apresentasse para nós, cuidou da gente, está cuidando da gente. Ao mesmo tempo, a gente não tem garantia nenhuma que daqui a pouco aquilo se vai, né?
A gente agradece que aquilo está ali daquele jeito e toma refúgio no sentido de que a gente reconhece que tem impermanência, karma, sofrimento e que a gente precisa fazer, a gente precisa acordar, a gente precisa entrar numa direção antes que o tempo feche de novo, né? A gente aproveita o respiro que deu e toma refúgio. O refúgio é um voto que a gente faz, é uma determinação, é uma energia numa certa direção. A gente toma refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha. Aí vem isso é a primeira parte do roteiro. Então, por exemplo, esses 6 primeiros itens que eu acabei de descrever, tem os 4 pensamentos que transformam a mente, mas tem um antes, que é a linhagem, e tem um depois, que é o refúgio. Dão 6. Esses 6 a gente pode ter como um roteiro que eu posso passar para vocês, em que a gente senta para meditar, por exemplo, e a gente tem eles na nossa frente. A gente lê um deles, contempla um pouco. A gente vê aquilo em nós acontecendo, né? Aí a gente vê a energia acontecendo. A gente pega o outro item, contempla mais um pouco. Então a gente vai passeando por essas visões, vai deixando elas vivas dentro de nós, né? Aí vem o roteiro de motivação mesmo, né? Que ele tem 7 itens. O primeiro desses itens da motivação, ou melhor assim, o sétimo, vamos dizer, para não complicar a vida, né? Seria o sétimo. A gente vai olhar a imagem de um Buda. Geralmente a gente usa Guru Rinpoche, mas aqui o Manjushri é o que está mais fácil de ver. Porque tem isso ali que ele está sentado de perna cruzada, é uma flor de lótus, um pouco estilizada, mas é uma flor de lótus. A flor de lótus, eu não sei se ali fica nítido, talvez não, porque a Tanka ela não privilegiou isso, mas sempre tem um talo embaixo, que é o talo da própria flor, tem as pétalas, né? Só que esse talo ele está vindo de um lago que tem ali, né? E abaixo do lago tem o fundo do lago, que é o lodo, que é o primeiro item que a gente contempla. Que não dá nem para ver, mas a gente assim adivinha que está ali, que é o lodo por baixo do lago, que é o lago da Anacocha de Ordem, no caso de Guru Rinpoche, né? O lago da Anacocha de Ordem, que é o que tem na sadhana de chuva de bênçãos. Aí lá em Timbaúba tinha um açude lá no Dharmata. Aí o pessoal dizia que era o lago da Nascocha. É um pouco de karma pensar isso, né? O pessoal tem jeito, né? Mas a visão é que o lago da Anacocha de Ordem, né? Como está na sadhana. Aí embaixo tem o lodo. E o lodo, ele representa as causas do sofrimento. Então, esse primeiro ponto é como se a gente fizesse assim, a gente desse uma paradinha e olhasse assim para o mundo, né? E aí, as causas do sofrimento existem ou não existem? A gente vê que abundam, né, as causas do sofrimento, que é o lodo. Por que é um lodo, né? Porque é um terreno lamacento, tu não consegue sair direito. É tipo um carro atolado, né? Porque o carro, quando atola, tu pisa no acelerador, pensa, eu vou sair. A roda, ela gira, 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 e eventualmente ela vai cavando ainda mais o buraco que a roda vai ficando, até que tu encosta o assoalho, aí deu, né? Aí não sai mais. Então é o lodo, né? Ou seja, a gente atola e aí como é que a gente sai? A gente escorrega e tu não tem força para sair direito, né? Isso é o lodo, as causas do sofrimento. É uma analogia com a nossa situação. E representam as emoções perturbadoras todas, né? Ou seja, as emoções perturbadoras, elas estão prontas para eclodir em nós, assim, os seres todos, elas representam, assim, o pano de fundo da vida como um todo, né? As causas do sofrimento. Então, as causas do sofrimento, elas abundam. Elas são representadas pelas 6 emoções perturbadoras, né? Dos 6 reinos. Então, a gente vai ver que a raiva é causa para o sofrimento, a gente vai ver que a carência é causa para o sofrimento, a gente vai ver que a ignorância, o torpor é causa para o sofrimento, desejo, apego, inveja e orgulho, as causas do sofrimento. E a gente dá uma olhada e parece que a gente não tem muita opção.
porque a gente troca de um para o outro e parece que isso é a vida, né? Então isso é o lodo do próprio samsara. E quando a gente se manifesta assim, vem o sofrimento mesmo, que é o item seguinte. Então tu tem o lodo, e porque a gente se manifesta a partir do lodo das emoções, dessas emoções, vem a água, que basicamente as lágrimas nossas. Essas lágrimas, elas podem ser lágrimas de fato, mas elas podem ser o sofrimento nas suas diferentes formas, no sentido de lamentar, e a gente não saber o que eu estou fazendo errado, como é que eu saio daqui, por que coisa parece que não funciona. E aí isso é representado pela imagem da água, nessas tancas, né, nessas representações, que é de onde vai brotar o talo do lótus. E no mundo, é como se o que acontecesse é que diante do lodo, a gente respondesse com mais lodo. Pega um lodo aqui para ti, então. A gente responde, reage com mais lodo. Essa é que é a dificuldade. Então, tu tem as lágrimas, tu pega outro, tu afoga o outro lá dentro também das lágrimas, né? Morre afogado comigo. Então isso é o sansara, é o lodo e a água, né? É o sansarão. Tem umas tancas tão bonitas da linhagem, é tão bonito aquilo, porque é representado assim, né? Tu tem o Buda, o Guru Rinpoche, aquele panteão enorme assim, né? Das deidades e enfim, toda a linhagem. E aí tu tem um lago com o pistilo, né? O caule do lótus. E aí tu tem as margens do lago. E aí estamos nós lá. Tem as imagens do pessoal fazendo prostração, o pessoal meditando. Ou seja, está todo mundo ali, nós aspirando nascer sobre o lótus. Nós não nascemos sobre o lótus, mas estamos aspirando. Então é bonita essa imagem, né? Porque a gente está mirando o talo do lótus, está mirando a flor do lótus, está mirando a linhagem. Eles lá em cima já, e a gente ali fazendo as práticas, aspirando poder renascer daquele jeito, né? Então, Guru Rinpoche, ele é chamado em sânscrito, Guru Rinpoche. Guru é guru, né? Mestre, guru. Rinpoche é precioso. Esse é o nome tibetano dele. O nome sânscrito é Padmasambhava. Bhava significa nascimento. É o 10º dos 12 elos, Bhava. E Padma é lótus. Então, Guru Rinpoche, ele nasceu sobre um lótus. Esse é o nome dele, a tradução do nome dele. Aquele que nasceu sobre o lótus. A gente é como se fosse Karma Bhava. A gente nasce a partir do karma. A nossa identificação de nascimento é karma, né? Então a gente, quando nasce, pergunta: o que você faz? Aí a gente dá a nossa identidade, de quem nós somos. E nós somos alguma identidade kármica. O que você gosta? Você gosta de tal coisa? Você pratica algum esporte? Né? E aí, é remo ou paissandu? E você bota açúcar ou não bota açúcar? Aí a gente vai identificando os karmas e a gente é isso. A gente é karma bhava. Mas Guru Rinpoche ele nasceu sobre um lótus, uma outra história. Aqui é assim, a gente tem o karma, né? A gente tem o lodo e tem a água. Aí a gente se depara com isso, essa situação. Aqui o desafio é que a gente, quando for contemplando isso, é muito importante a gente ver de uma forma que progressivamente vá aparecendo menos uma falha nossa, que não deu certo com a gente, e mais uma constatação do aspecto inconsertável da vida do samsara. Tradicionalmente, isso é explicitado na história de Kisa Gotami, que era uma mulher que perdeu o filho, o único filho. Ele foi picado por uma cobra. E essa mulher entra em pânico, se desespera completamente. Ela pega aquele bebê recém-morto, né? E ela, coincidentemente, cruza com um monge, aluno do Buda, pedindo ajuda dele. E ele diz: olha, eu não sei o que fazer, mas o Buda sabe. O Buda está naquela direção. Daí ela vai em direção ao Buda. Quando ela chega ao Buda, ela conta a história dela, apresenta, né? E o Buda ouve.
E aí o Buda diz, então tá, eu sei o que fazer. Você faz o seguinte, você vai bater numa casa e você vai pedir um punhado de gergelim, que todo mundo tinha. É tipo aqui pedir sal em casa, né? Todo mundo tem sal. E... Mas só que esse gergelim tem que vir de uma casa onde nunca ninguém morreu. Então ela chegava lá, tem gergelim? Tem. Alguém já morreu? Ixi. Aí ia pra outra casa. Tem gergelim? Tem. Alguém já morreu? Senta aí, deixa eu te contar. Aí ela bate na outra casa, ela bate na outra casa. Aí ela vai entendendo. Aquilo não era uma coisa pessoal, né? Era um processo da natureza da vida. Poderia ter acontecido diferente? Poderia, mas não tem controle. Então ela se deu conta, ela fez uma transição do sofrimento dela para o sofrimento existe. Essa é a transição da contemplação do lótus. A gente sofre, mas o sofrimento existe. Isso é mais profundo, não é pessoal, não é conosco. O sofrimento existe. Nesse ponto, a gente começa a olhar menos enviesado, menos sobre nós, sobre alguma coisa que a gente fez ou não conseguiu fazer, e mais sobre a estrutura que não funciona, né? E isso, aí a gente começa a olhar. Eu me deparo com essa situação. E é importante que a gente comece eventualmente até a lembrar situações nossas, assim, que a gente não conseguiu fazer diferente, ou que situações que foram feitas para nós. E a gente vai despessoalizando aquilo, vai vendo aquilo como o próprio samsara, inconsertável. Aí, diante disso, como é que eu reajo? Eu vou lá, resolvo, ou a gente aspira a fazer uma outra coisa? A gente aspira a manifestar lucidez, compaixão, alguma outra coisa? Se isso brotar dentro de nós, isso vai ser o talo do lótus dentro de nós. Porque ao invés da gente arremessar mais lodo, mais água ou ficar na margem, a gente consegue nascer no centro desse lodo, desse lago das lágrimas, consegue nascer o caule do nosso lótus. O lótus, ele não nasce flutuando, intocado pela sujeira do sofrimento. Ele enraiza no sofrimento. O sofrimento não é um problema. O sofrimento é a situação. Aí do sofrimento brota o talo. Então a lucidez, ela brota da confusão. Ela não brota da ausência de confusão, ela brota da confusão. Então a compaixão, ela brota do sofrimento. Não tem compaixão sem sofrimento. Não tem como. Então aqui é a mesma coisa, porque tu contempla a dificuldade, aí o talo começa a aparecer. É um talo que é mais honesto. Ele não está assim no céu, flutuando, bonito, sejamos felizes simplesmente. Não, tu tem uma sensação da realidade, como é que ela é. Aí o caule passa a aparecer. Então isso é uma motivação de fazer alguma outra coisa. E uma coisa improvável dentro do mundo, porque provavelmente aquilo não parece que faz muito sentido. Porque dentro do toma lá da cá, não cabe o talo do lótus, do revidar e assim por diante. Não faz sentido. Mas aí o talo do lótus aparece. Então a gente tem que olhar, a gente tem que encontrar essas situações e ver. E aí, eu me deparo com o lodo e com a água. E o talo aparece ou não aparece? A gente tem que se perguntar, o talo aparece ou não aparece? Que o talo é a ignição da compaixão, do processo da liberação. É o talo, como é que ele está? Ele aparece ou ele não aparece? Eu me deparo com sofrimento. Como é que eu respondo? Eu não resolvo. Mas como é que eu respondo ao sofrimento? Eu não conserto, mas como é que eu respondo? Esse é o talo. O talo é assim, vamos fazer. Mas aí fazer o quê? Aí vem o item seguinte. Aí pode ser que brote em nós, bom, vamos fazer. Aí na imagem vocês vão ver que daí todos eles já aparecem
é a flor de lótus, as pétalas da flor, que representam os meios hábeis. Então, os meios hábeis é assim, eu olho para aquela situação e eu quero fazer. Mas como é que eu faço? A gente vai perceber que tem situações que a gente não sabe nem por onde começar. Porque é como se a negatividade tivesse escondida a tal modo que a gente não sabe nem o que fazer. A gente, por exemplo, hoje eu estava pensando, eu perdi a conta de quantas petições online eu já assinei. Um pouco a gente imagina que aquilo funciona, mas tem uma dimensão estrutural ali que aquilo daqui a pouco tem uma outra para a gente assinar, né? Onde é que aquilo está? Aí tu não tem um CPF que tu encontra ali dentro. Tu não tem um alguém que tu prenda, que tu resolva. É uma dimensão estrutural às vezes. E às vezes a gente olha e pensa, o que que eu faço? Os meios hábeis é um campo vastíssimo. A essência dos meios hábeis são as 5 sabedorias. A gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente não querer consertar o outro, a gente vê qualidades e assim por diante. É um super talento. Eu nunca esqueço uma história da Monja Coen que eu ouvi uma vez dela, na época da FEBEM ainda, que existia esse nome FEBEM, né? Que ela foi ensinar meditação lá para os jovens, né? E ela, cabeça raspada, monja, né? Chega lá, a gurizada, todo mundo de cabeça raspada. Aí ela disse, não tá, todo mundo sentado aí, zen, né? Aí ela disse, respirem fundo algumas vezes. Aí vocês coloquem a mão no colo, assim. Ela contando o que fez com eles, né? Aí ela disse, agora vocês imaginem que vocês estão enrolando um baseado. Agora, vocês visualizem, imaginem, que vocês estão pegando esse baseado e estão botando na boca. Agora vocês inspirem. Agora vocês exalem. De novo. Agora vocês exalam. E pronto, todo mundo meditou, zazen. Pensa. Isso é sabedoria do espelho. E tu olha, tu vê onde é que tá, tu adivinha o universo e tu pensa, tem uma série de recursos aqui dentro. Aí como é que tu pega aqueles recursos e tu transforma eles em vantagens? Falou com tudo dela, né? Lógico. Isso é meios hábeis. Então ela olhou, ela viu o sofrimento, ela viu as lágrimas, ela teve a motivação, o talo. Meios hábeis eu uso. O grande problema nosso é que a gente quer consertar o outro. É, é. Meios hábeis. Ou seja, como é que a gente... Porque se a gente começa criticando, de saída a gente já perdeu tudo. Sim, se partir, ela não partir de um ponto de lugar. O outro não está errado. Não é sobre certo e errado, né? Como é que o outro está vendo, né? Como é que é o mundo do outro? Gera um interesse por aquilo. Meios hábeis. Meios hábeis, o que acontece? Não tem um manual de meios hábeis que a gente possa comprar diante de tal circunstância. O que que eu faço? Página 152. A gente vai... Não existe, entendeu? Vem da nossa sensibilidade com cada situação, dos nossos recursos também, experiência de vida, criatividade, né? Tem que ser criativo. Aí a criatividade vai ter que acontecer, né? Mas ela acontece dentro do cenário dessas sabedorias, por exemplo, que a gente viu ontem, né? E são os meios hábeis. E a gente vai se deparar com situações que a gente vai olhar, vai botar a mão no bolso e não tem nada. Não tem uma varinha para pescar o outro lá de dentro, né? Então, às vezes a gente olha e pensa, o que que eu faço agora? Depois, uma semana depois, a gente, eu podia ter feito tal coisa. E já, às vezes já passou, né? É curioso isso. Mas tudo bem, a gente guarda aquilo, daqui a pouco a gente descobre e vai de novo, né? Então, meios hábeis são isso, né? Ou seja, é insuficiente a gente só ter a disposição. A gente vai precisar saber o que fazer. Vai precisar de uma habilidade. São os meios hábeis. É. A gente viu o Lama Santa, ele tira leite de pedra, né? Porque o tempo que ele está falando que ele fala, ele vai encontrando exemplos muito improváveis, né?
Vocês experimentem ler um texto tradicional do budismo, ver se vocês se conectam. Então é uma habilidade, assim, né? Uma habilidade de comunicar, uma habilidade de estar aberto para o mundo do outro, né? E tu entrar ali dentro com interesse. Porque se tu não te interessa pelo outro, tu não te interessa pelo interesse do outro, tu não consegue fazer isso. Tu tem que te interessar. Então, isso são as pétalas da flor, os meios hábeis, né? E é um tema super profundo. Hum. A gente vai vendo. Tem situações que a gente sabe o que fazer, mas aí a gente não faz. E a gente está cheio de exemplos desses, né? Que a gente sabe dizer direitinho o que tem que fazer, mas a gente mesmo não faz. Então, ou seja, tem os meios hábeis, mas pode ser que a gente não sente sobre os meios hábeis, que isso é o item seguinte, que é o Buda sentado sobre a flor. Por exemplo, a gente pode saber o que fazer, mas a gente pode não fazer, porque a gente parou na parte que a gente já sabe. E que diz muito sobre os nossos tempos, né? O Lama tira uma onda com... Na verdade, essa piada, né? Ela foi pronunciada por um próprio. ah, como é que chama? Essa corrente, uma corrente espiritualista, assim. Eles estudam pra caramba, né? Tá na ponta da minha língua aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Que eles chamam. Hum, Oi? É, tem uma corrente espiritualista dessas, assim. Deixa eu ver se. Sociedade Teosófica. Da Helena Blavatsky. Da Helena Blavatsky. Aí tinha tem uma pessoa da Sociedade Teosófica que todo ano participa dos 108 horas lá em Viamão, né? Ele foi, inclusive, aluno do Lama na física, né? E ele é da Sociedade Teosófica. Ele contou essa piada uma vez, né? Que o praticante da teosofia tinha morrido e aí ele estava chegando no céu. Aí diz que ele está chegando no céu, já estava São Pedro lá, esperando ele, né? Na porta do céu, assim, né? Braços abertos já. E aí ele estava quase entrando e passa um ser correndo com uma plaquinha. Palestra sobre o céu. E aí ele vai assistir a palestra sobre o céu e não entra no céu. Então a gente tem dessas, né? Ou seja, a gente vai privilegiando o aspecto, às vezes, um pouco teórico, a gente sabe, mas não vai, a gente não faz. A gente não aposta realmente, né? Não bota energia naquilo de uma forma visceral, né? É, é. Então é assim, a gente pode ter compreendido o lodo, a água, tem o talo, tem as pétalas, ou seja, os meios hábeis, mas aí eu vou fazer isso de fato ou eu vou mandar um WhatsApp para alguém fazer, né? Eu vou dizer, olha, você deveria fazer tal coisa, né? Então é isso, a gente vai fazer ou não vai? A gente vai tomar isso um ponto central para a nossa vida ou não vai? Isso é sentar sobre o lótus, sobre a flor de lótus, sobre os meios hábeis, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai contemplando também. Eu me deparo, aí eu conduzo a minha vida a partir disso ou não, né? Eu sento sobre a flor ou eu não sento sobre a flor? Isso é sentar sobre a flor. Isso é a imagem dos Budas. Eles estão sentados sobre uma flor de lótus, todos eles. Eles sentaram sobre isso. Quando eles sentam sobre a flor de lótus, vocês vão ver que tem essas imagens, como o Guru Rinpoche ali também, Prajnaparamita, tem um arco-íris, né? O arco-íris, ele representa a radiância. Porque é como se a energia começasse agora a circular, a nos sustentar de um jeito completamente
leve e significativo também. Então, se simboliza essa energia que ela não é uma energia que vem do mundo, simplesmente, mas é uma energia que vem desse lugar profundo, sutil das coisas. Isso é representado pela imagem do arco-íris, né? Então, a nossa energia, a gente observa as situações que a gente conseguiu fazer isso, nem que mais ou menos. Como é que a gente não se sentiu? É uma energia quase transcendental. Isso é simbolizado por esse arco-íris. É um outro lugar que vem essa energia, que ela não está presa, ela não está dentro de um jogo, né? Esse é o arco-íris. E atrás tem um céu. O céu está sempre presente, né? Às vezes a gente não consegue adivinhar muito, mas sempre tem um céu atrás. Tem um céu no fundo. Esse céu, ele simboliza o espaço infinito, né? O próprio céu das experiências. Então, as experiências, elas, mesmo a experiência particular de sofrimento, de lodo, de água, e assim por diante que a gente olha, a gente não deveria esquecer que aquilo, no fundo, é uma experiência particular, porque daqui a pouco tem outra, e daqui a pouco tem outra, e daqui a pouco tem outra. As experiências que a gente vive, por mais intensas que elas possam parecer, daqui a pouco elas passam. Isso é muito, até estranho de pensar, mas elas passam. Interessante isso. Vocês vão ver, tem essa analogia nos ensinamentos de meditação das ondas e do oceano, né? Os pensamentos, eles são como ondas que retornam ao oceano. As ondas nunca tiveram separadas do oceano, mas a gente, naquele momento, talvez veja como diferente, separado. Às vezes a gente tem uma onda que dura 10 anos, uma onda que dura 15, 20 anos, uma ondona. Daqui a pouco aquela onda passa. Ela quebra na água de volta e o oceano fica visível. Daqui a pouco tem uma outra onda que dura não sei quanto tempo, daqui a pouco aquela onda vai. Então, essa imagem é como se ela nos lembrasse da própria experiência do céu também, né? A gente tem as coisas que passam, mas está sempre lá, né? Ou seja, a gente não se perder numa situação particular que a gente às vezes está contemplando e a gente pode ficar dominado por ela. Mas tem um céu acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso é um pouco a imagem que é usada, né? Então, isso é de forma curta, né? Isso é um roteiro de contemplação desse aspecto da motivação, com esses diferentes itens, né? Em que a gente senta e vai olhando um por um. Como é que tá? Como é que não tá? Para onde é que vai a nossa mente quando a gente contempla, né? Então, isso dos 21 itens é o primeiro. A gente, quando for fazer um retiro, alguma coisa, esse item sempre vai estar presente. Porque a gente vai precisar olhar a nossa motivação. E a gente vai precisar trazer exemplos práticos, porque às vezes os ensinamentos, quando falam de motivação, eles podem falar numa perspectiva muito impessoal, que a gente não consegue enxergar um rosto. O sofrimento dos seres sencientes, do oceano, do sofrimento do samsara. E aquilo está, assim, cósmico, né? Mas, assim, a gente sai pela porta, a gente encontra seres. E esses seres, né? O motorista do ônibus, e do Uber, e o porteiro, e assim por diante. As diferentes pessoas que a gente encontra, ela tem rostos ali. Então a gente tem que pegar essa contemplação, que aparentemente é cósmica, mas ver gente ali dentro. A gente tem que ver seres. Porque é ali que a nossa vida acontece. É ali que a gente experimenta a sensação de sofrimento, a sensação da água, né, das lágrimas, a sensação do talo. Ela vem de situações concretas também. Então, a gente tem que quase que humanizar também um pouco isso. Isso é bem importante. Então a gente pode ir contemplando isso aqui com situações da vida. Vai ficando mais vivo para nós. A gente vai vendo situações específicas com pessoas, por exemplo. E aí a gente vai vendo situações que a gente sente que funcionou, situações que a gente sente que não funcionou. E a gente vai olhando. Ao ponto de perceber, o ponto do refúgio é como se a gente chegasse ao ponto de perceber que não tem duas coisas para fazer, só tem essa. E aí, se a gente não consegue fazer uma parte, a gente tem problema. A gente pula, faz outra, com outra pessoa, daqui a pouco a gente volta, vai parecendo possível, até destrancar.
Então, essas contemplações, elas precisam também acontecer de uma forma mais pessoal também, né? E não só completamente impessoal, né? Então, isso é o roteiro de meditação, vamos dizer assim, sobre um tema, né? Então, é muito interessante que a gente pode usar esse termo meditação, o próprio espaço da meditação, para contemplar pontos da nossa vida. Isso é muito interessante, né? Então, a meditação se torna um local de aprofundamento, né? Quase que de contemplação de pedaços da vida, das emoções, das nossas reações, assim por diante, né? Isso é muito interessante. A gente pode fazer isso também. Então, essa é uma sugestão que o próprio Lama oferece, né? Eu posso mandar depois, Marcel, esse roteiro aqui, né? Te mando depois. Então era isso. A gente pode conversar um pouco também, né? Se isso fez sentido. Pois, Por favor. a primeira, acho que é escutar vocês. Uma coisa que me toca muito quando acontece assim, no dia a dia, pensando de forma prática, muito mais. Uhum. Quando está ali, leva uma tigela, pede alguma coisa na rua, pedem esmola, pedem o que for, né? Normalmente pedem dinheiro. Sempre eu fico meio assim, na retaguarda, porque acho que muitos de nós já fomos enganados. O que acontece, mas também não é o fato de saber o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, é sim ajudar o que a pessoa decide, né? É. Mas assim, eu observo que, não sei se nos lugares que eu transito, que a questão dos pedintes está cada dia mais puxada. Então, por exemplo, tu vai na hora de parasito, sempre é uma pessoa querendo vender por minuto e 3 pedindo. É uma situação. E acaba interferindo no teu dia. Se tu sai para desfrutar de alguma coisa e se deparar com essa situação. Sempre eu fico pensando assim, não quero ser delicada, mas ao mesmo tempo eu tenho condição de ajudar todo mundo. Ver o Rio, outro lugar, muito. Então, assim, ter esse cuidado de falar de uma forma gentil e saber o momento de ajudar. Às vezes a gente tem, né, até para ajudar, mas, assim, é constante. Uhum. Até onde, sei lá, paciência, até de receber, às vezes, está fazendo alguma coisa, respondendo uma mensagem, sendo uma coisa muito importante. Eu penso, não sei como vocês lidam com isso. Igual a questão de nunca ter dinheiro também, só Pix. Tipo, pensa, né, sei lá, várias vezes. Vocês costumam, vocês são abordados, no caso, como funciona isso? Vocês se sentem, às vezes, constrangidos, ou numa saia justa, ajudar? Pode ser uma situação que eu fui enganada, aí eu fiquei super chateada, eu falei, eu nunca mais vou ajudar, eu vou tentar ajudar de outra forma, dando oportunidade. Uma pessoa me pediu, eu coloquei a filha dele, estava passando mal e tudo, eu dei 20 reais, no momento que ele poder falar. Aí no outro dia eu fui no mesmo lugar e me pediu de novo. Então, pode acontecer, né? Não é sobre, de fato, tu querer saber da realidade, mas muitas vezes tu pode estar querendo ajudar e a pessoa está usando uma coisa que, de fato, não vai estar ajudando nada nem a ninguém, e a gente trabalha tudo, né, para ter. Então, sempre assim, uma situação que me deixa constrangida e que me incomoda um pouco no dia a dia, principalmente na cidade, assim, quando transita, acaba separando dessa situação. É. Eu tomei para mim que, assim, eu ia ajudar quando eu pudesse, dando oportunidade, comprando, sei lá, as caixas de bala e dando uma pessoa vender, que eu vejo que ela é correria. Uhum. Uhum. Mas, de fato, incomoda, porque quando a gente olha mais profundamente, pode ser até um Buda pedindo e te dando a oportunidade de Uhum. ser generoso naquela situação. Uhum. Aí sempre fica meio mal resolvida essa situação de mim. Uhum. É porque não tem muito como resolver, porque é, quando a gente olha para o próprio tema da motivação, é assim, aí se a gente dá com a motivação de que ele aproveite, a pessoa aproveite,
Aí isso é paz, isso é como se fosse a intenção que a gente coloca ali, né? Se a gente não dá também com uma motivação de cuidado de pensar uma estratégia mais útil, sem ser contra demonizar também. Agora, se a gente se a gente dá, tipo assim, vai, some, ou se a gente não dá por qualquer outra coisa, é como se tivesse mais na motivação do que necessariamente no que a gente estiver fazendo, né? Então, né? Tá mais na intenção sutil do que necessariamente no gesto. E o gesto, ele tem, claro que ele tem também a sua importância, né? No budismo, geralmente, vamos dizer que não custa nada a gente oferecer alguma coisa, né? Mas sempre tem as contradições, né? E elas são um pouco parte, assim, do cenário mesmo, né? Essas contradições, elas são sempre parte do samsara, né? No sentido profundo, no sentido muito profundo, no budismo se diz que a gente, na verdade, está sempre estabelecendo conexões com as pessoas, né? Então, a gente, quando dá algo, a gente estabelece uma conexão. Isso é muito, na antropologia, a gente vê, né? A questão é a conexão, é a relação que tu estabelece. Então, isso é interessante, né? Porque na questão mais importante ali é a relação que tu estabelece. Tu estabeleceu um vínculo kármico com a pessoa. E aí, se tu recita alguma coisa para a pessoa, tu mantém uma visão elevada, tu dedica as preces, aquilo gera uma conexão kármica, daqui a pouco vocês se encontram de novo. Aí pode ser que aquilo aconteça de um jeito já encaminhado numa certa direção, né? Então é visto sempre assim, porque no fundo é a conexão que está sendo estabelecida, né? E claro, tem um aspecto eventualmente urgente ali da situação, né? Também, né? Eu penso assim, de forma prática, eu penso assim, ninguém estaria ali pedindo, querendo estar ali pedindo. Está muito educado nisso, assim, ah, não é, não. Eu não acho que, claro, aí tem as malandragens, assim, cara, de contar história, mas assim, eu não acho que ele queria estar ali contando Com certeza. uma história. Então, realmente tem uma dificuldade, às vezes, no sol, às vezes, no lugar assim, eu não queria dar. Então, assim, para me livrar de toda a discussão, eu falo, eu penso isso, então, se puder ajudar, se ele está metido ou não, se ele está. Se puder ajudar, ajuda. Agora, também, se não puder no dia, eu não fico claro. E eu acho que a gente está vendo tempo que as desigualdades aumentaram muito, socialmente, então, muita pobreza gritante. Muita gente passando fome. De fato, né? Só que eu penso justamente sobre isso. Para a gente é muito mais fácil, entre aspas, é muito mais fácil fazer. Então, posso até negativa no meu banco, só que daqui a 2 dias eu posso bater a boa, entendeu? Então, no caso, R$ 2, R$ 3, R$ 5, naquele momento pode fazer diferença para ele, pode necessariamente fazer para mim. Qual é o limite do que a gente pode ou não pode ajudar? Olhando para o nosso conforto do dia a dia, nós somos de fato felizardos. Então, aí que acho que eu fico meio empurrada com isso. Tem que relaxar. Natália, tu me lembraste de uma história. Inclusive, eu gostaria de compartilhar, porque foi uma coisa que me deixou muito, assim, refletindo sobre isso. Porque quando essas pessoas vêm até nós, elas meio que furam a nossa bolha, né? Aquele nosso mundinho que a gente vive, das nossas necessidades, de como atender. E quando eu viajei para o Rio Grande do Sul, não sei se tu te lembra de perguntar, acho que uma coisa, enfim, eu falei sexta-feira, eu passei uma semana lá, fiquei em Porto Alegre e fui para Gramado, porque tinha uma tia que tinha feito aniversário, viajei com ela. E ela queria conhecer Gramado, eu levei. E assim, gente, a Serra Gaúcha é maravilhosa, mas Gramado é assim, é um grande parque temático. Faz de conta que você está na Europa, sabe? Aquela coisa assim, as ruas perguntas, tudo em Chainel, que é aquela arquitetura, você vai olhar o McDonald's em Chainel, alguma coisa assim, meio, sabe? E aí eu olhando aquilo, e não tinha gente pedindo na rua. Não, não tem, não tem. E aí eu fiz um city tour com a minha tia, e a guia explicou que, pelas regras da cidade, eles não deixam. Eles não deixam as pessoas pedirem nada. Se eles vêm, pessoas se vão pedindo,
eles abordam, vão com assistente social, perguntam de onde a pessoa veio, compram uma passagem de volta para ela voltar e não incomodar ali e faz de conta que é a Europa. Eu odeio aquilo assim, gente. E aí, né, ao mesmo tempo, você olhando as pessoas, eu ouvindo falar no celular, um cara falando, gente, chegou você na Europa, você para atravessar a rua, você vai atravessar a rua, os carros param, tudo aí, isso tudo eu lembrando. A custo de quê? Né? Viver nessa ilusão, tipo, é uma bolha nossa que tem que ser curada, porque senão você pensa que você vive num mundo onde você não vive, é uma coisa extremamente superficial. E é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Como é que a gente se sente em frente aos nossos privilégios, ao nosso conforto? E, assim, não cair nessa de achar que viver num lugar desse é uma coisa, para mim, eu não vivia na cidade. No começo eu olhava assim, olha, é uma coisa assim, gente, e é tudo assim, querendo que você compre, querendo que você pague muito caro, umas coisas assim absurdas, tipo parque dos dinossauros, parque de exposição não sei o que do Egito. Aquela coisa assim, aquilo é um grande faz de conta, sabe? As pessoas compram aquela ideia, sabe? E eles voltam. E os seguintes, né? Engraçado Claro falar que isso, tem. porque eu acho que na época da Fox, se não me engano, o governador que tentou fazer isso em Belém, que chama, tem até o nome. Não sei se é uma limpeza assim que tu afasta a pobreza de uma região, protege, entre aspas, sério, deixa eu ver isso. Mas, gente, é tudo agressivo que eles fazem, aquelas coisas para as pessoas não verem. Isso deve ser assim direto, né? O pessoal faz das praças. Mas se a gente pensar a própria origem da Polícia Militar no Brasil, a Polícia Militar ela vai surgir junto com a corte, quando chega de Portugal, para proteger a corte do Brasil, das pessoas que moravam aqui. A Polícia Militar no Brasil começou assim, eles estavam os bonitos lá, família real, aí surge a polícia para proteger do povo, enfim, né? Imagina, isso começou assim, né? Essa história é complicado. Quem? Marcelo. Ah, sim. Eita, deixa eu ver. No chat? Isso. Deixa eu ver. Cada conexão é uma expressão da interdependência e do vazio. Tudo que vejo e penso do outro é um espelho. Tu tá aí, Marcel? Ele tá aqui. Alô? Esse Marcel dá sinal de vida aqui. Ah, tu tá sem som. Tu consegue liberar ele? Espera aí que a gente vai resolver aqui, peraí. Deixa eu aumentar o som aqui também. Sim, sim. O Gustavo disse que não ia liberar, não. Ó, ele disse que liberou aqui, Marcel. Tenta aí. Pede para ele desmutar ali. É. Ask to unmute. Tu tem microfone aí, Marcel? É, porque aí, né? Ficou difícil. Pois é. Ah, tá. Foi só um pensamento que surgiu. Ah, tá. Então tá. Para eles aprovaram uma lei em Gramado que os próprios comerciantes não podem abordar as pessoas nas calçadas para
oferecer coisas, né? É só se tu tá dentro do estabelecimento. Mas se tu tá na calça. E falando em cima de ti, que é uma coisa Ah, dourada. é um lugar bem estranho. Eu peguei e aí o motorista foi conversando comigo. A irmã dele já morava lá, ele tinha se mudado do interior de São Paulo. Ele era psicólogo. E aí ele já estava assim, tipo, super pensando em abandonar a profissão, a formação dele, enfim, porque ele estava começando a ouvir falar dos negócios que iam abrindo, e assim, palavras dele, tudo dá certo aqui, tudo dá muito dinheiro. Então, tipo assim, esse buraco negro que eu passo. O psicólogo dizendo isso, né? Sabe aquela loja que tem no shopping, que é de bicho de pelúcia, que você monta e tal? Uma conhecida dele tinha aberto lá uma franquia e disse assim, a projeção, não sei de quanto tem, mas a projeção era para ganhar 3 bilhões aí. Não, aí eu falei assim, 3 bilhões, mas não, o lucro que eles estão vendo era ganhar 3 bilhões. Aí eu falei assim, pô, definitivamente entrei numa realidade alternativa, né? Que você ganha 3 milhões de nem gramado. 3 vidas. Em 3 vidas. Bom, em 3 Els. Aí tem que fazer surgir o talo, né? A gente já achou o lodo, achou a água. Aí tem que fazer surgir o talo agora, né? Pois é. É assim. Aí tem que surgir o talo, a flor do lótus. Hum. Mas é a primeira coisa que eu falo para o aluno, a aluna, é sobre essa questão da motivação por, pela pessoa estar ali, a motivação dela, e o direcionamento vocal, essa plasticidade vocal que se dá a partir dessa motivação. Que aí muda tudo. Olha só. A voz, ela muda por completo. Se não houver essa motivação, essa intenção que está sempre, que é a base da voz, não acontece. Fica uma coisa altamente mecânica. E aí, essa questão, então, para onde você direciona essa voz? Dentro, qual o leme, qual é essa bússola interna? Essa expansão interna, sabe? Então, é incrível, é uma mágica. A voz, ela responde completamente a isso. Que Então, a legal. questão realmente da técnica vocal como uma ferramenta para que você direcione essa motivação. Com certeza. Com a intenção, né? O quão aberto tu tá, o quão fechado tu tá, né? Faz toda a diferença. Com certeza. A nossa voz, a gente for perceber, né? Porque eu sou também dentro da minha bolha muito ligada na questão da voz como um todo. E a gente, quando a gente consegue perceber, então, por meio da voz, a intenção, né? Se a gente estiver ali, né? A voz ela não mente, né? É totalmente fiel essa questão.
exatamente o que se diz, mas como, Uhum, essa uhum. energia sutil. Hum. Então, esse é um roteiro, um conjunto de contemplações para a gente olhar. Aí, o dia que vocês quiserem meditar, quiserem puxar alguma coisa, isso é um complemento bem útil, assim, né? Esse passo a passo, né? Bem útil. É isso. Queria agradecer, né? Sangha de Belém. Uma última colocação. Para quando está marcada essa operação? Por Belém. Pois é. Podemos pensar, né? Não, mas nesse calor eu não. Não, mas tem cada suco gostoso. Não, mas tem cada suco gostoso aqui, né? Não, o gaúcho foi impressionante, né? A melhor cena que eu vi foi no Uruguai, que era era uma pessoa, ela estava dirigindo é, ela estava dirigindo o câmbio manual, né? Câmbio manual. Então, num braço, a térmica e a cuia, né? Dirigindo assim. Eu nunca tinha aquela vitória. Esse é MacGyver. Esse é MacGyver, que ele fez, né? Gente, os uruguaios são bonitos. O Rio Grande do Sul também, né? Nossa. Mas eu não. Não. Tem que estar frio. Senão eu não tomo. Deu vontade. Desliga o ar no 16. Desliga o ar no 16, quem sabe rola. Mas vamos pensar no que vem. Quem sabe eu vou a Manaus. Ação direta. Várias diferentes capitais, ela também pensar. Vanessa, seria ótima. Então tá. Então, por hoje a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos. E esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado nessa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, neste exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer.
e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem Lop Cho Sum Ring Lu Che Zan Ling Sa Sum Cha Pat Pel Cho Su Não Adam Midrau do Sum Gele Show. Obrigado, gente. Obrigado.